Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Chegamos aqui ao nosso último dia de lives aqui na Bet Educar, né? Você que esteve conosco na quarta, na quinta, sabe que a gente preparou aqui na Evolucional uma sequência de falas bem encadeadas sobre avaliação e hoje a gente vai para a última fala. Eu sou Vinícius Freasa, sou sócio-diretor da Evolucional. Antes disso, estive na sala de aula, fui professor de química por cerca de 15 anos. Gosto sempre de me apresentar dessa maneira, porque tudo que temos feito na Evolucional tem como foco a transformação da escola, a transformação da sala de aula. Tá? Então, quero agradecer muito o pessoal da BET aí, né, que tem estado conosco, que tem aberto esse espaço, né, essa parceria, e para a Evolucional é um motivo de grande orgulho. Um pouco diferente, confesso, porque estamos fazendo online, né, essa feira, uma feira que a Evolucional já estava na sua 6ª participação consecutiva. Aliás, a Evolucional, que hoje atende 3.000 escolas em todo o Brasil, cresceu dentro da Educar, e a Bet Educar tem um papel muito importante para nós aqui como empresa, como fornecedores de soluções educacionais. Eu já vou pôr o tema na tela, porque a gente tem bastante coisa para falar. Sejam bem-vindos aqui. Hoje o tema é bastante desafiador, eu acho que ele encerra aqui com chave de ouro as nossas colocações e as nossas reflexões sobre avaliação. Não são apenas reflexões que ficam no campo teórico, a gente leva muito disso para a prática. Escolas que usam as soluções da Evolucional sabem do que estamos falando, né? E hoje eu vou trazer um pouquinho disso para vocês aqui. A gente vai falar sobre personalização da educação, algo que sempre foi muito falado em educação como um santo graal a ser atingido, né? Personalizar a educação, né? O objeto de desejo de todos os educadores é conseguir personalizar a educação, pensando nas características de cada aluno, nas particularidades, enfim, né? E a gente tem se desafiado a falar sobre isso, e mais do que falar, trazer a avaliação como alavanca para a personalização, né? Eu trouxe aqui um subtítulo, né, que é a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky e a teoria de resposta ao item. Meu Deus do céu, parecem dois universos distintos, mas a gente vai trazer a convergência deles para vocês aqui, tá bom? Vygotsky, né, todos os educadores aí que passaram por uma formação em educação, seja licenciatura, pedagogia, uma especialização em educação, passaram por Vygotsky com certeza, né? E hoje a gente vai trazer aí uma visão de como colocar a zona de desenvolvimento proximal em prática mesmo ali na educação, né? A partir da avaliação, o que é mais intrigante ainda, né? Eu rapidamente vou falar sobre a Evolucional, só peço aqui, gente, né, desculpas antecipadas, caso vocês ouçam algum ruído, algum barulho. Eu tô com uma, eu não, né? Mas existe uma obra acontecendo no apartamento acima do meu aqui, coisas da pandemia, né? Que a gente pode ter que lidar com algum tipo de barulho de furadeira, enfim, tá? Agora tá tudo calmo, mas se ocorrer algum vazamento aí, relevem, por favor, tá? Esse é o nosso time. Aqui está a Evolucional, né? Somos cerca de 70 jovens aqui da região de Campinas que acreditam que o uso de dados pode transformar o processo de aprendizagem. A Evolucional começou em 2014 a sua atuação se dedicando a produzir simulados e avaliações para as escolas brasileiras. Começamos pequenininho, ali com 30 escolas no primeiro ano de atuação, e hoje são mais de 3.000 escolas em todo o país que embarcaram conosco nessa proposta, né? Algo que nos enche de orgulho, mas também nos traz um sentimento de muita responsabilidade, tá? A tese que Evolucional defende é que os dados precisos, organizados, convertidos em informação relevante, podem ajudar as escolas a transformar e entregar uma educação de qualidade. A maneira que nós encontramos para gerar esses dados foi a partir de simulados e avaliações. Sabemos que não é a única maneira. Hoje existem muitas maneiras da escola gerar dados, mas dados sobre aprendizagem, a gente acredita que a avaliação tem um papel fundamental, né? E hoje eu vou começar já a trazer aqui para vocês, a gente veio falando ao longo
dessa semana, né, sobre as avaliações. Na segunda-feira eu falei sobre avaliação externa e avaliação processual. Ontem eu dei um foco em como desdobrar o trabalho com avaliação externa e hoje a gente continua esse foco, mas falando especificamente sobre personalização, né? Quando a gente fala de avaliação externa, é bom termos em mente aqui as principais avaliações externas que ocorrem, não só no Brasil, como no mundo, né? Eu trouxe algumas aqui, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem a presença do Enem muito forte, o SAEB, né, que é uma avaliação importante para a educação brasileira, mas nós temos outras avaliações também, né, o TOEFL, né, que é um exame de proficiência de língua inglesa, SAT nos Estados Unidos, ACT, o próprio PISA é uma avaliação aí externa, né? O que todas essas avaliações têm em comum, pessoal, além de serem aplicadas por entidades externas à escola, né? Todas elas usam teoria de resposta ao item, né? O TOEFL, o SAT, o PISA, todas elas se baseiam nessa metodologia de medida de proficiência, né? Não é apenas uma nota que é dada para o aluno, mas há uma medida de proficiência e a referenciação dessa medida a uma escala. E é isso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. Eu queria aprofundar um pouquinho nessa TRI. Aliás, por que é importante a gente trazer essas coisas? Eu usei essa imagem ontem e fiz questão de trazê-la de novo hoje. A gente tem observado uma crítica, e eu também sou crítico a alguns elementos da avaliação hoje existentes, né, que estão postas no Brasil. A gente sabe que o Enem precisa mudar, que o SAEB precisa mudar, né? Há um movimento que olha bastante para o PISA como uma avaliação de referência inovadora, que deveríamos trazer elementos do PISA, né? O que eu quero trazer com essa imagem, com esse GIF aqui, é que nós não temos avaliação perfeita, mas é possível tirar um suco dessa avaliação, tirar coisas valiosas dessa avaliação. E quando a gente propõe um tema como esse, é justamente com a intenção de extrairmos coisas boas. O instrumento não é perfeito, é um instrumento de múltipla escolha, não tem questões abertas de resposta construída, nós não medimos muito o raciocínio lógico, a criatividade dos alunos com as matrizes que nós temos que precisam ser reformuladas, mas há coisas boas. E eu gosto de olhar para coisa boa, né? Já que tem uma série de imperfeições, o que há de bom, né? Como eu posso usar essa avaliação, né, que não seja simplesmente eu cruzar os braços e falar essa avaliação é ruim e eu não vou utilizá-la. Não, mas o que é que eu posso extrair de bom dela? E aí eu desafio vocês a pensarem aqui comigo um pouco, né, em como que a gente poderia desdobrar os resultados da avaliação externa. Eu trouxe esse quadro ontem, não vou me demorar aqui, né, mas tem pelo menos 3 verticais que a gente pode trazer de ação dos educadores com os resultados dessa avaliação. Eu dividi aqui, ó, ações para sala de aula convencional. Seguramente aqui eu não estou falando de personalização, né? Eu chamo de sala de aula convencional a sala de aula de 30, 40 alunos, que o professor entra, ele tem um trabalho a ser desenvolvido lá e ele não consegue personalizar isso, né? Mas há como a gente aproveitar a avaliação para ajudar, pelo menos, a gente olhar para esse grupo, entender quais são as dificuldades em comum desses alunos e trabalhar com ela, né? Mas existe também nas escolas, a gente sabe, a oportunidade de trabalharmos com pequenos grupos, né? Eu gosto de dizer que o espaço que a escola tem do plantão de dúvidas, que na maioria das vezes fica ocioso, né? A escola está pagando um professor monitor ou plantonista para atender os alunos, né? Eles ficam ociosos na maior parte do tempo. E quando que lota esse tal desse plantão de dúvidas? Na véspera de prova, né? Se nós tivermos estratégias, esse pode ser um espaço riquíssimo de ação a partir dos resultados da avaliação. Né? Eu acredito piamente nisso. Se eu tivesse uma escola hoje, é assim que eu estruturaria o trabalho, tá? E as escolas que estão com o Evolucional sabem o quanto eu estimulo essas coisas a serem feitas, né? E por fim, o nosso foco hoje aqui, né, é ação personalizada, tá? Essas duas coisas eu já falei um pouquinho, né, nos 2 dias anteriores, eu venho para a terceira ação aqui, tá bom? Depois eu desdobrei algumas coisas aqui, mas eu foco aqui na vertical 3, que é o que a gente vai falar hoje. Como é que a gente consegue identificar a zona de desenvolvimento proximal específica de cada aluno, porque cada aluno tem uma, né? E como é que eu posso
desenhar um plano conhecendo essa zona de desenvolvimento proximal a partir do que a avaliação me permite conhecer, né, do que a avaliação se propõe a mensurar, mas como é que eu, pelo menos com isso que é mensurado, eu consigo olhar para as especificidades e propor um trabalho. É isso que nós faremos, tá? Isso passa, gente, rapidamente aqui pelo entendimento básico do que é a teoria de resposta ao item. Muito mais do que uma nota, como eu falei, ela é uma metodologia para se mensurar proficiências. Né? Falei bonito agora, né? A teoria de resposta ao item é uma metodologia de mensuração de proficiências dos alunos, tá? Para facilitar esse discurso aqui, gente, eu vou trazer para vocês uma analogia muito simples. Quando o aluno vai fazer um teste, uma prova, que é calibrada ou corrigida pela teoria de resposta ao item, se utiliza dessa metodologia, eu gosto dessa analogia aqui também, né? É como se ele fosse fazer uma corrida de obstáculos, aonde cada obstáculo tivesse uma altura conhecida, né? Então a gente conhece muito bem o pessoal que foi lá e preparou essa prova para o aluno correr, né? Para o nosso atleta aqui no caso, correr, mediu muito bem a altura de cada uma dessas barreiras aqui, né? E a partir do conhecimento do obstáculo, a gente consegue medir a capacidade desse atleta. Olha que coisa poderosa, né? Eu tenho a medida do obstáculo e como eu conheço muito bem o obstáculo, a depender do desempenho do atleta nessa prova aqui, eu consigo inferir uma capacidade. Falar, olha, esse atleta tem capacidade de pular até a altura de 80 centímetros, né? No nosso caso aqui, tá? Depois aqui ele não tem mais capacidade. É mais ou menos isso que acontece. Troquem a altura por proficiências, tá? Que a gente vai ter aí já um bom indício, né? De como as avaliações que são construídas com teoria de resposta ao item se organizam. Tá? Aqui o que é importante dizer, pessoal? Infelizmente, numa avaliação como o Enem, que utiliza a teoria de resposta ao item, os obstáculos, ou seja, as questões, cada obstáculo seria uma questão, né? Que eu conheço muito bem a dificuldade dela, tá? Esses obstáculos, eles não estão ordenados por ordem crescente de dificuldade. E isso é que complica um pouco a vida dos nossos alunos na prova quando eles não têm esse conhecimento, porque o aluno ele tem a tendência de pegar a prova a partir da questão 1 e sair resolvendo. E se ele chegar numa questão que está muito difícil, se ele não tiver a consciência do que nós vamos discutir aqui hoje, é muito natural que ele perca muito tempo nessa questão, né, tentando resolver, sendo que ele deveria procurar outras questões, né, para garantir a mensuração da proficiência dele ali, né? Enfim, tá? As questões não aparecem nessa ordem na prova. Aqui é mais uma demonstração didática para vocês, tá? Mas a prova é exatamente assim, tá? Eu conheço muito bem os obstáculos ou as questões da prova, qual é o grau de dificuldade delas, e a partir da dificuldade dessas questões, eu atribuo uma proficiência para os alunos, a partir de um cálculo complexo que rola aí. Agora, tem uma coisa muito importante nas avaliações de teoria de resposta ao item. Olha aí esse slide que eu preparei para vocês, né? Quando tem lá um aluno tentando desempenhar, as maquininhas, o algoritmo que calcula a nota, que está representado pelos juízes aqui, né? Eles calculam pelo conjunto de barreiras que o aluno, né, conseguiu saltar, ou seja, pelo conjunto de questões que esse aluno conseguiu acertar. São consideradas não apenas quantas barreiras ele saltou ou quantas questões ele acertou, mas quais foram essas questões. Tá? Então, essa analogia, para mim, é muito boa. E tem um agravante aí, que é nessa característica que eu queria focar hoje com vocês. Tá? É de se esperar que os atletas consigam saltar barreiras baixas com facilidade e que à medida que esses obstáculos vão aumentando de dificuldade, ele tenha mais dificuldade para saltar. Tá? Seria incoerente um atleta desempenhar muito bem numa barreira alta, ou seja, ele conseguir saltar. Já faça analogia, né? O aluno resolveu uma questão extremamente complexa, tá? Mas tropeçar numa questão muito básica, tá?
A teoria de resposta ao item, quando isso acontece, entende isso como incoerência. É incoerente o aluno acertar uma sequência de questões difíceis e errar questões muito fáceis, tá? Isso é chamado de incoerência, tá? O natural é que nós esperamos dos alunos e que a teoria de resposta ao item espera, tá? Que eles acertem as questões mais fáceis da prova e assim sucessivamente até chegar num nível de dificuldade que ele não consiga acertar mais. Isso é coerente. Então, a teoria de resposta ao item, ela mede, ela leva em consideração também a questão da coerência pedagógica, tá? Aqui tem um exemplo, né? Considere dois atletas que disputaram uma corrida com 5 obstáculos, tá? Atleta A e atleta B. Tem os 5 obstáculos ali, tá? Ambos tropeçaram, erraram 2 obstáculos, mas conseguiram desempenhar bem em 3. Gente, numa prova tradicional, né, corrigida, tradicional, estou chamando da teoria clássica dos testes, que não leva a TRI em consideração, tá? Esses atletas, né, eles teriam a mesma nota, tá? Ou esses alunos, caso eles tenham feito uma prova, né, eles teriam a mesma nota. É o caso da FUVEST. O aluno A acertou 50 questões na FUVEST, o aluno B acertou 50, a nota deles vai ser a mesma, tá? Independente das questões que eles tenham acertado. No Enem, nas avaliações que contam com teoria de resposta ao item, não é assim que funciona, tá? E se a gente considera o critério da coerência, qual foi o atleta mais coerente entre os dois, gente? Pelo que eu expliquei anteriormente, a expectativa que nós tínhamos dele. O atleta B foi o mais coerente, porque eu esperava mesmo que os atletas conseguissem saltar com dificuldades, obstáculos mais baixos, o aluno acertar as questões mais fáceis, tá? E errar as questões mais difíceis, tá? E o atleta B, então, seria o campeão, embora eles tivessem saltado o mesmo número de obstáculos aqui. Por quê? Porque ele foi mais coerente, né? E essa coerência, gente, ela tem um fundo pedagógico muito sólido, que é o que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Tem uma tela aqui fantástica. Isso aqui, quando a gente mostra para os alunos, para as escolas, muitos se impressionam quando veem isso pela primeira vez, tá? Por quê? Nós fizemos um cálculo aqui considerando dados reais do Enem, tá? O Enem de 2012, se eu não me engano, a gente pegou a prova de matemática aqui na Evolucional. Como a gente tinha uns microdados na mão, nós conhecíamos exatamente a dificuldade de cada questão, né? É igual a barreirinha lá, eu conheço, tá? E aí a gente fez uma simulação com 4 alunos. Esses 4 alunos, Luísa, Tiago, Rafael e Raquel, acertaram o mesmo número de questões na avaliação, tá? Nessa avaliação do Enem, da prova de matemática de 2012, tá? Que são 20 questões, tá? Para fins didáticos aqui, nós agrupamos as questões em 3 blocos de dificuldade, tá? Questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Repare que a Luísa acertou questões fáceis. As 20 questões que ela acertou foram as 20 mais fáceis da prova, se nós ordenássemos nessa sequência, né? O Tiago acertou 15 médias, 15 intermediárias. Rafael acertou as 15 mais difíceis e a Raquel teve um comportamento aqui bem natural, né? Ela acertou a maioria de questões fáceis, mas errou algumas, né? Errou mais médias e errou bastante difíceis. Na FUVEST, eu estou usando a FUVEST como exemplo, tá, pessoal, de avaliação que não usa teoria de resposta ao item. Esses alunos teriam a mesma pontuação, exatamente a mesma. No Enem, se segurem na cadeira aí que eu vou revelar as pontuações agora. Dá uma olhada a diferença que faz ser coerente no padrão de respostas que é dado, né? Então tá aí, ó, a Luísa teria essa pontuação aqui com os cálculos que a gente fez. O Tiago, gente, olha que absurdo. Ele acertou a mesma quantidade. Ele tem muitos pontos a menos pela teoria de resposta ao item, tá? O Rafael, então, nem né? Olha que absurdo. Mais de 300 pontos de diferença para a Luísa. Tá acertando o mesmo número de questões, porque isto não é coerente. Como é que este aluno tem capacidade de acertar questões extremamente complexas e erra questões extremamente básicas que muitas vezes são pré-requisitos para as questões mais complexas, né? E a Raquel,
que teria um comportamento aí mais próximo da maioria dos alunos, né? Ela teria essa nota, né? Não é tão boa quanto a da Luísa, que é um comportamento extremamente idealizado, é o ideal, né? Mas a Raquel teria essa pontuação. Essa tela ela é fantástica para a gente entender teoria de resposta ao item e a questão da coerência pedagógica. Ontem eu mostrei algumas questões. Não faz sentido você acertar uma questão que usa o conceito de área na matemática, mais teorema de Pitágoras e tal, e você errar uma questão extremamente básica só de áreas, né? É isso que aconteceu com o Rafael, por exemplo, aqui, tá? Ele errou questões muito básicas que muitas vezes eram pré-requisitos para questões mais complexas. É aqui que a gente diz que a teoria de resposta ao item, né, ela tem um sistema anti-chute, ela penaliza um padrão de respostas que parece que foi chutado. Acho que para o Rafael tem duas possibilidades, né? Aqui, ou ele tem problemas muito sérios na base da sua aprendizagem que precisam ser resolvidos e por isso faz sentido uma nota dessa mais baixa, uma mensuração de proficiência mais baixa, né? Ou ele chutou tudo, que é muito provável, né? Para esse padrão de acertos aqui, é muito provável que ele tenha chutado tudo. Isso aqui foram cálculos que a gente fez dentro da Evolucional, simulando situações para os alunos aqui, tá? E aqui, gente, eu só queria, antes de eu mostrar algo para vocês, né? Vamos falar de Vygotsky, mas eu queria dizer que para cada item que é calibrado na teoria de resposta ao item, nós temos aqui uma curva do item, tá, pessoal? Aonde a gente consegue relacionar a probabilidade que os alunos têm de acertar uma questão com a sua proficiência. Repare que até 600, os estudantes têm uma chance baixíssima de acertar essa questão, que nós medimos aqui, né? Quando eu começo a chegar para 600, né? Veja a diferença aqui, gente, de 600 e 700. Um estudante que tem a proficiência 600, ele tem aqui cerca de 30% de chance de acerto nessa questão, tá? O estudante que tem 100 pontos a mais de proficiência, ou seja, ele sabe, ele domina um pouco mais esse assunto, né? Ele tem aqui uma chance muito maior, 80% de chance de acerto. Então, isso aqui é valioso. E nós temos, e o INEP tem, a Evolucional tem, uma curva de calibração para cada item do banco de questões que nós temos aqui, que nos permite, então, calcular essas proficiências dos alunos, né? No nosso caso, eu tenho que dizer para vocês, na Evolucional, a gente foi maturando o nosso algoritmo ao longo do tempo e chegamos a uma precisão hoje de 99,7% em relação aos resultados históricos do Enem, tá? Então, a gente consegue aí ter um ajuste muito legal do nosso algoritmo para o cálculo da teoria de resposta ao item. Muito bom. Vamos aqui para os minutos finais e falar do nosso Vygotsky, né? Todo mundo, como eu disse, né, que estudou educação passou por Vygotsky, tá? E a teoria dele bem simples, mas muito significativa, né? E diz o seguinte, olha, cada aluno tem um conjunto de conhecimentos muito bem definido, que está sólido, ou seja, ele domina aquilo. São coisas que o aluno pode fazer sozinho. Ele consegue ler o que ele precisa fazer e ele consegue desempenhar aquilo sem ajuda de ninguém, sem instrução extra, né? Existe um outro conjunto de conhecimentos que geralmente a gente tenta expandir para o aluno, né? Expandir o aluno para esse conhecimento, tá? Aliás, essa área aqui que o aluno domina, pessoal, e ela é única para cada um, é chamada de zona de desenvolvimento real, né? Real, tá ali, tá? Mas quando a gente vai lá e dá uma aula difícil para o aluno, que eles se perdem, que às vezes eles se desestimulam, por que isso acontece, pessoal? Porque a gente está tentando expandir muito a zona de conhecimento desse aluno, né? Está muito longe do domínio dele, o aluno não tem autonomia para chegar nesse conhecimento ainda, né? Ele precisa de informações, ele precisa de instruções, ele precisa de ajuda, né? São coisas que o aluno não pode fazer sozinho, tá? E aqui a gente chama de zona de desenvolvimento potencial. Há um potencial para os alunos chegarem lá, não de uma hora para outra, tá? E é aqui que o Vygotsky define, então, a zona de desenvolvimento proximal, que é um conjunto de conhecimentos próximo do que ele domina e com algumas poucas instruções, ele consegue aprender muito fácil e muito rápido
tá? Para ir construindo o conhecimento dele. Eu sou fã dessa teoria aqui, eu acho que todos os educadores concordam comigo, mas a zona de desenvolvimento proximal está aqui e ela é única. Aqui é que está o desafio. Ela é única para cada aluno, tá? E o que o Vygotsky diz é, olha, educadores, devemos trabalhar na zona de desenvolvimento proximal, porque aqui vai ocorrer aprendizagem significativa. A partir do momento que essa zona de desenvolvimento proximal se tornar uma zona de desenvolvimento real, e isso estiver consolidado, aí sim, essa zona aqui de fora, que antes era potencial, ela se torna proximal. E aí o aluno vai indo, né, aprendendo por camadas aos poucos. Qual é o grande desafio, caros educadores? Na escola, você tem 30, 40 alunos. Como é que a gente faz para identificar a zona de desenvolvimento proximal de cada um dos nossos alunos? E aí é que eu trago para vocês a tecnologia, né? E eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui na Evolucional, tá, gente? Em linhas bem gerais, eu já deixei aqui uma parte da nossa plataforma aberta. Eu poderia falar horas sobre os recursos e as ferramentas que a gente tem aqui, mas aqui, gente, eu estou simulando o ambiente de um aluno, né? Tá vendo? Eu peguei aqui a Isabela, né? E eu estou simulando a Isabela aqui. Quando ela abre, a Isabela, vocês estão vendo que ela é uma excelente aluna, né? Aliás, tirou 920 em redação. Ela vê aqui, ó, as notas dela no nosso painel de notas, tá? E aí ela tem algumas ferramentas. Aqui eu tenho as notas por área, enfim, dá para a gente falar muita coisa aqui. Quantas questões ela acertou e quantas ela errou, enfim. E aqui, gente, eu passo a ter, ó, nesse meu canto aqui, algumas ferramentas, tá? Por exemplo, a ferramenta de provas e resoluções. Deixa eu clicar aqui, aonde a Isabela, o Carlos, a Maria, a Joana, vão poder ver todas as questões da prova, né? Então tá aqui, ó, tem as questões da prova, inclusive essas questões resolvidas em vídeo e em texto, com os distratores, importante eu dizer, quem estava ontem na nossa palestra, a gente falou de distrator, o que é um distrator, para que ele serve, né? E aqui, gente, nas questões vermelhinhas, né, são os erros que a Isabela cometeu. E como ela está fazendo um simulado, né, com a postura de aprendizado, o que seria muito natural, pessoal? Né, um bom aluno aqui, eu vou rever o que eu errei. Muito bom que eu acertei um monte de questão. Aqui eu tenho as diversas áreas do conhecimento, linguagens e códigos, ciências humanas, natureza e matemática, tá? E vermelhinho eu tenho as questões de cada área que eu errei, tá? Que a aluna errou aqui no caso. Muito bom. Pessoal, o bom aluno, né, ele olharia esses vermelhos, já ficaria desesperado aqui para revisar essas questões. Qual é o problema desse tipo de atitude, gente? O problema é que eu não sei aonde eu devo gastar mais ou menos foco, esforço e energia. Uma vez que eu tenho aqui dezenas de questões, essa prova tinha 180 questões, ela tem dezenas de questões que precisa revisar, tá? E aí a gente coloca a teoria, agora eu consigo convergir as duas coisas, né? Aqui a gente coloca, pessoal, a teoria de resposta ao item para conversar com a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Por quê? Uma vez que eu tenho a mensuração dessas questões, eu consigo, gente, organizar uma trilha de revisão de prova personalizada para cada aluno, tá? Considerando quais são as questões que esse aluno errou, esse aluno específico errou, mas que ele tinha grande chance de acerto. Lembra das curvas do item que eu mostrei para vocês? Tá? Se eu tenho esse conhecimento, ora, é, é lógico que eu devo, então, organizar essas questões da mais fácil que ele errou para ele até a mais difícil. Porque a mais difícil está longe da zona de conhecimento dele. Deixa ela para depois. Ele precisa consolidar conhecimentos que estejam próximos da zona de aprendizagem dele, que, aliás, a teoria de resposta ao item considera isso como coerente. E se ele revisar questões que ele errou, mas que ele teria condições de acertar, a chance de aumento de nota dele, o impacto na nota dele positivo é muito maior do que se ele acertar questões que estão muito longe. O esforço para ele acertar questões que estão muito longe, são muito difíceis, é muito alto. Aqui, com um pequeno esforço, ele vai conseguir tangibilizar o aprendizado. Deixa eu mostrar isso para vocês. A nossa querida Isabela
deveria começar a sua revisão de questões erradas do simulado, ó, veja que aqui eu tenho todas as questões, pela questão 17 de linguagens e códigos. Por que isso, pessoal? Porque nós calculamos que a Isabela tinha 92% de chance de acerto nessa questão e ela errou. Olha que bonita, a teoria de resposta ao item nos permite calcular isso. E quando eu clico aqui, ó, por exemplo, eu consigo ter um feedback específico para a Isabela dessa questão. Pessoas como você, Isabela, com essa nota em linguagens, códigos e suas tecnologias, possuem uma chance de acerto nessa questão de 92% aproximadamente. Como você errou, essa questão teve um alto impacto na sua coerência pedagógica e, portanto, no seu resultado final. A revisão dessa questão é muito importante. Vocês entenderam a lógica que a gente foi seguindo aqui? Ó, deixa eu trocar as questões. Vamos aqui para 48 de ciências humanas, também tinha 92%. Olha aqui, ó, 139 de matemática, já caiu um pouco a chance de acerto. Ou seja, eu organizo para essa aluna, né, e para cada um dos alunos uma trilha diferente, considerando questões que ela tinha maior potencial de acerto, mas ela errou, e, portanto, houve um grande impacto na nota dela, mas que com pouco esforço, zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, ela consegue aumentar muito seu desempenho. Tá? Aí ela viria para 139 de matemática, né? E vocês vão veem aqui que a gente usou até um gradiente de cores, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma questão que esteja aqui em torno dos 50% de chance de acerto, tá? Para vocês verem. Aqui, ó. Pronto. Veja, pessoas como você, Isabela, né, com nota 736 em ciências humanas, possuem uma chance de acerto nessa questão de 50%. Você errou, mas esse comportamento é possível para pessoas com este grau de proficiência. A revisão dessa questão é importante, pois ela está exatamente no seu nível, na sua zona de desenvolvimento proximal. Não é nem uma questão muito fácil, nem muito difícil para você. Ou seja, está na sua área de aprendizado. Certo, pessoal? É isso que a gente faz, né? Até chegar em coisas como essa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar a última. Olha essa daqui. Essa daqui, ó, por exemplo, é um bom exemplo. Ela errou, mas ela tinha 14% de chance de acerto, ou seja, uma chance baixa, né? Então, veja. Ô, Isabela, você errou. Você tinha nota 728, né? Você tinha 14% de chance, mas você errou. Aqui, ó, que a gente coloca. Você errou. Mas esse comportamento é esperado para pessoas com este grau de proficiência. Então, tá tudo bem. Não dê prioridade para isso agora. Tem coisas anteriores que você precisa resolver para garantir a tua aprendizagem significativa. É isso que a gente está dizendo aqui, né? Revise essa questão, claro, você errou, você precisa revisar, mas com baixa prioridade. Vá atacar primeiro questões que estão mais próximas da sua área de aprendizado, né? E aqui, gente, que a gente acredita que a gente começa a conseguir personalizar a educação, porque eu consigo organizar uma trilha dessa para cada aluno, e ela é diferente para cada aluno, né? Depende da proficiência do aluno e da proficiência das questões, do grau de dificuldade das questões, para a gente organizar aqui, tá bom? Eu gostaria de falar muito mais sobre isso aqui, mas o tempo acabou, né? Tem outras coisas de personalização aqui, como, por exemplo, um simulador SISU, que a aluna consegue usar, os alunos, né? As notas do simulado para simularem efetivamente a aprovação em universidades naquele momento. E se não for aprovado, tudo bem, porque ela vai ter tempo de focar naquilo que ela precisa para ser aprovada, né? Então a gente consegue entregar a personalização desse jeito. Quando eu falo, pessoal, de tirar suco da limonada, né? Com esse GIF que eu trouxe para vocês, é disso que eu estou falando. A prova do Enem é é a melhor avaliação do mundo? Não é. Mas se a gente conhece os detalhes, conhece as mensurações, a gente vai conseguir tirar um bom suco desse limão ou dessa laranja aí, né? E é isso, gente. Eu queria encerrar, dizer para vocês visitarem o nosso stand. Quem está aqui e ainda não conhece Evolucional, se for lá no stand e clicar para deixar o cartão lá no contato, né? Você vai ganhar um simulado online gratuito evolucional com todos esses para a sua escola toda, com todos esses recursos de personalização aqui também, tá? Gosto muito de terminar com essa frase aqui: o que pode ser medido pode ser melhorado. A gente não pode medir os alunos a partir de uma avaliação só para rotular,
mas a gente deve medir para melhorar a aprendizagem deles, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Valeu, Bet Educar, né, pela oportunidade que nos deu aqui de estarmos juntos. Esperamos que numa próxima a gente esteja presencialmente para vocês conhecerem a Evolucional. Passe lá no stand, está cheio de coisa para explorar no nosso stand. A gente agradece e esperamos até a próxima, pessoal. Obrigado, obrigado ao meu vizinho aqui que se segurou, né, sem eu precisar falar nada, mas não tivemos interferências da reforma aqui em cima. Obrigado, pessoal. Um beijo para vocês. Passa lá no stand. Tchau, tchau.